um grande canal de TV, realizou entrevista com as pessoas que estavam envolvidas e trouxe à tona uma reviravolta em todo esse assunto. Uma coisa é certa, as pessoas que participaram, umas ganharam, outras perderam. E quem ganhou, ganhou muito com essa brincadeira de mau gosto. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A doutora Carla, vamos falar um pouquinho agora com relação a esse limite dos pais para o filho. Essa questão agora, a gente está chegando nas festividades natalinas, os pais vão levar os filhos para viajar, seja para o Natal, para a casa dos avós, ou seja, para o final do ano, para passar o ano novo em algum lugar. E as crianças, elas querem ficar soltas, porque ela tem essa liberdade muitas vezes na escola, né, que o pai deixa o dia inteiro. Agora o pai pega, é o tempo que ele tem para ficar com essa criança, e aí ele deixa essa criança fazer o que quiser, na hora que quiser e onde quiser. Sim, é um momento, geralmente final do ano, que, como você bem colocou, a criança ela vivencia o auge, talvez, de toda a sua espontaneidade, né, de sua disposição no brincar, que durante o ano letivo com a escola isso é mais limitado. E aí os pais sentem essa dificuldade, têm a obrigação natural de fazê-lo, mas enfrentam os desafios e as dificuldades que a própria ação implica. Então, é um momento muito desafiador, onde essa criança tem muito mais tempo livre, ela quer, pela natureza dela, vivenciar, né, essa espontaneidade toda, e por isso se torna tão desafiador aos pais. Férias, viagens, né, casa dos avós, lugares novos que se estão conhecendo. Então, são situações, sim, que tendem a ser bem desafiadoras aos pais. E aí, o conselho do milhão, pai, o que você tem que fazer? Olha, a orientação é previsibilidade para essa criança. Ela precisa, sim, dos limites. A gente também precisa reconhecer todas as necessidades dela, né? Essa espontaneidade, essa vontade de viver que tem. Lembrando que uma criança de 4, 5 anos, ela ainda não tem a flexibilidade cognitiva que o adulto tem. Então, para ela, sim, é muito mais difícil entender o não poder sentar na janela do avião. Ela naturalmente vai buscar aquilo que lhe é mais agradável, e diante do não, ela vai reagir chorando, fazendo a birra que faz ou que esteja acostumada a fazer. Então, entendendo tudo isso, eu acolho essa criança, mas eu mantenho sim o limite necessário. Então, se é uma viagem de carro, por exemplo, essa criança não pode ir com uma janela aberta, pendurada com um bracinho para fora. A gente precisa colocar o limite. E tentando passar previsibilidade. Então, olha, a viagem vai durar tanto tempo, até lá você tem isso e isso para fazer, para se distrair, mas vai ter que, em alguns momentos, ficar aqui sentada, sem fazer barulho. Se está num meio de transporte coletivo como um avião, né, não dá para ficar falando alto ou chorando muito. Um ônibus também, né? Um ônibus também. Então, assim, a previsibilidade, ela ajuda bastante, né, no manejo com essa criança. Mas, com toda certeza, é preciso manter os limites, né, que são necessários. Perfeito. Bom, a história, a grande maioria daqueles que estão me ouvindo e assistindo agora já sabem, está aí nas redes sociais, e a velocidade que isso, né, tomou uma proporção em que a pessoa em questão, a Jennifer, a bancária, aí conseguindo mais já já passou de 2 milhões, né, de seguidores dentro das suas redes sociais, e ela nem sabe o que está acontecendo na vida dela, na verdade, né? Ela está passando por esse momento. Mas ali, Jennifer chegou, tinha uma pessoa sentada no banco, em que ela comprou, inclusive, ali aquela poltrona, uma poltrona diferenciada, reservada, ela comprou, pagou o valor X, ela tinha o direito de sentar, de ficar ali tranquilamente, né? A família dessa criança, que se posicionou ali no banco, né, quando a mãe pediu para que ela se retirasse, a família também, né, tentou apoiar a criança, e aí começou-se todo aquele furdunço ali dentro daquele avião. Uma advogada foi lá e todo mundo achava que era a mãe que estava filmando, e aí entrou várias questões que a gente vai discutir agora na área jurídica também. Doutor, uma delas é,
o direito, né? A Gol foi prejudicada com isso, a Jennifer foi prejudicada com essa passagem que ela comprou, ela realmente teria que ceder esse banco, teria que usar um bom senso, enfim. Juridicamente ali, vamos colocar nos parâmetros ali, umas 2 ou 3 formas ali de se avaliar essa questão. Num primeiro momento, a Jennifer não tem responsabilidade alguma, porque dentro do Código Civil, das resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil, as companhias aéreas elas têm a liberdade de vender os assentos dos aviões de acordo com o espaço ali dentro. Vamos colocar para um ônibus também, né? A empresa. No ônibus, as regras da ANTT são um pouco diferentes, porque, por exemplo, ônibus executivos tem um valor X, independente sentado janela ou corredor. Sim. Poltronas executivas, leito, semileito, tem preços diferentes de acordo com a ANTT, Sim. que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regulamenta o serviço. E dentro dos estados, as agências estaduais. No caso da aviação civil, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela coloca regras mais flexíveis para as companhias aéreas. Ao passo que as janelas têm um preço diferenciado. Se a pessoa quiser na janela, vai pagar um adicional e vai sentar na janela. Assim como na primeira classe, assim como são nas classes executivas, normalmente os voos internacionais, já que, hoje bem dizer, os voos domésticos são todas classe econômica, mas tem alguns aviões que têm as poltronas mais largas, o valor maior, tem outros na janela, o valor maior. Normalmente, saídas de emergência tem um valor menor porque tem os riscos inerentes a sentar naquele lugar. Então, as companhias aéreas têm a liberdade de colocar valores X de acordo com o local que a pessoa escolha dentro do avião. Perfeito. E de acordo com o que foi relatado na mídia, a Jennifer comprou essa poltrona na janela, pagou o adicional e ela tem o direito de ali ficar. Não, só sairia dali por uma questão de emergência no momento em que ocorreu todo o entreveiro. O que, ao que me consta, não ocorreu dessa forma. Então, ela não tem obrigação nenhuma de sair dali, a não ser se ela quisesse. Então, ela pode, então, falar... Nós estamos colocando aqui, para vocês terem uma ideia, a Jennifer como uma pessoa que está realmente agora, né? Mas quantos casos igual a esse, doutor, já não aconteceram e que não foram registrados por ninguém, que não foi para a mídia, mas, por exemplo, um casal que compra, chega de última hora para comprar a passagem aérea e aí quer sentar junto e quer chegar lá e falar para aquela pessoa, olha, vamos trocar de lugar, porque eu queria sentar com a minha esposa que está do seu lado, com o meu esposo que está do seu lado, e a pessoa se nega, não, esse aqui é o meu lugar, eu quero continuar sentado aqui. Aí tem a questão dela, ter, né, a prerrogativa dela, e aí? E o bom senso? Ela sai, não sai? Porque é o seguinte, até mesmo pela Polícia Federal, eles pedem que se você comprou a poltrona 10, você sente na 10, não troque de poltrona. Porque ali nós temos uma lista que você está sentado na poltrona 10. No caso de ocorrências, de sinistros, a gente vai na poltrona 10. Exatamente. Você está entendendo? E muitas pessoas às vezes, mas que nem a moça durante a situação que estava gravando, disse assim, você não tem uma empatia com uma criança. Então, olha só como é que as coisas, né, foram distorcidas. Mas então, juridicamente, ela realmente poderia ter dito não, ela disse o não, ficou, a empresa é isenta. A empresa é isenta de responsabilidade na medida em que ela cumpriu com o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo. Sim. A Gol recebeu pelo valor da passagem, ela sentou exatamente no assento em que ela escolheu. Provavelmente deve ter comprado a passagem com bastante antecedência. Perfeito. E ali ela tem o direito de ali ficar. Então não há responsabilidade alguma da companhia. E, inclusive, ao nosso ver, a Gol pode até, em situações remotas, também responsabilizar quem filmou. Porque, querendo ou não, o nome dela está envolvido no negócio como se a Gol fizesse algo incorreto. Que, ao que me consta ali, não teve nada incorreto. Deixou de fazer, né? De repente, deixou de colocar ali os comissários de bordo para resolver essa situação. Alguém vai alegar alguma coisa, né? Sim. Sempre tem alguém. Uma polêmica, né, gente? Uma polêmica. A gente, inclusive, estava falando agora há pouco aqui sobre julgamento. As pessoas hoje, por conta das redes sociais, elas todas são juízes, todas fazem os seus julgamentos, todas querem colocar a sua opinião particular, né?
artistas, atores globais, né? Enfim, todos aqueles que estão aí, né, vibrando e bombando nas redes sociais, optaram com relação a essa questão da Jennifer, desse avião, dessa mãe e tudo mais, e cada um colocando a sua posição, né? E assim, metade defendendo a mãe, metade defendendo a Jennifer, e agora aparece aí essa terceira pessoa, que é uma advogada, que filmou junto com a filha para poder fazer a edição, e aí entra o direito e o uso de imagem também. É o que eu pergunto agora para o nosso querido amigo doutor, nosso advogado que está aqui hoje. Essa questão é muito complexa do direito do uso de imagem. As pessoas, às vezes, não entendem muito como funciona isso. Posso pegar meu celular e chegar filmando a qualquer momento, em qualquer lugar, as pessoas? O pegar o celular e filmar, sim. A questão é a utilização indevida da imagem de que você está filmando. Uhum. Recentemente, no Brasil, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, e dentro da regulamentação dessa lei está o uso da imagem, em que você não pode ter sua imagem exposta de uma maneira aleatória. Você pode expor a imagem, desde que você não se sinta acuado, não se exponha ao ridículo, não se coloque numa situação de constrangimento e humilhação. Sobretudo, você tem que também autorizar o uso dessa imagem. Você não é simplesmente filmar e, eu vou usar, tal pessoa, eu vou filmar, pronto, acabou. Não. Você tem que perguntar, você tem que pedir autorização dessa pessoa, se ela autoriza. E ainda assim, dentro da autorização, você não pode colocar em situações que coloquem essa pessoa numa situação de inferioridade, uma situação de humilhação, uma situação de julgamento, de pré-julgamentos, como houve neste caso. Bom, aproveitando que você está aqui, a gente está falando sobre isso, a imprensa faz muito isso, às vezes, de chegar em determinadas ocorrências policiais, filmando policiais, o policial diz para ela, olha, não me filma, eu não autorizei você me filmar. Aí o jornalista, eu sou jornalista, lei de imprensa, eu sei que eu posso te filmar porque você está no ar, você é um servidor público que está trabalhando. Isso fica sempre assim, um mal entendido entre as duas partes. O que é o correto, doutor? O que o senhor orienta? O papel da imprensa é noticiar o ocorrido. Uhum. Portanto, a imprensa chegar num local e filmar a ocorrência, no meu entender, não fere a Lei Geral de Proteção aos Dados. Desde que coloque a informação de uma maneira correta, não exponha de uma maneira direta as pessoas. E o que acontece muito com alguns veículos de imprensa que fogem um pouco à questão do bom senso que a gente já havia falado. Uhum. Por exemplo, tem um acidente com morte, um acidente que tem vítimas fatais, tem vítimas muito graves, fraturas expostas, e abrem essa imagem sem os devidos cuidados, sem a exposição necessária, sem uma legenda, cenas fortes, conteúdo sensível. Isso é importante até para alertar muitas vezes ela é acusada indevidamente de expor a pessoa de uma situação vexatória. Sim, mas é o papel da imprensa noticiar, e às vezes a pessoa que está ali filmando comete atos contrários à lei. Que no caso seria o agente público não querer que se filme aquela ação naquele momento. Exatamente. Perfeito, então. Bom, voltando aqui agora com a doutora Carla, nossa especialista em família. Olha, a nossa audiência. Pessoal, muito obrigado. Nossa, está bombando, graças a Deus aqui, porque o assunto realmente, até aqui hoje, olha só como é que está o assunto com relação a essa questão. Porque hoje nós estamos trazendo para a nossa realidade. Esse assunto aconteceu lá, mas a gente está trazendo para a nossa realidade. E a nossa realidade é o nosso filho, é a nossa filha que está aqui do nosso lado. E a gente vai sair para viver momentos de viagens, a gente vai sair para viver um momento no shopping. A gente muitas vezes vai fazer uma visita para um amigo, na casa de um amigo, e a gente vai levar aquela nossa criança, que muitas vezes em casa ela tem a liberdade, mas na casa do nosso amigo, calma, peraí. Deixa as coisas em cima da estante, né? Como a mãe falava. Chega lá, mãozinha para trás, para não mexer em nada que está na estante. Doutora, os pais ainda estão perguntando aqui, o que eu faço para poder controlar a minha criança? Lembre-se da previsibilidade. Previsibilidade, anote. A criança, ela vai querer explorar o local. Então, se é a casa do amigo,
Se é um clube, se é até a casa do avô, que já foi vista, mas sai fora da rotina dessa criança. Uhum. Então, a espontaneidade é o querer explorar. Isso é uma necessidade emocional dessa criança. Mas sim, nós pais precisamos colocar limites. Então, a previsibilidade é sim eu tentar fazer com que essa criança saiba um pouquinho do que vai acontecer. Então, olha, nós vamos na casa do casal X, que são amigos, e lá vão ter lugares onde você não vai poder subir, onde você vai poder brincar em tal lugar, mas sem esquecer da necessidade dessa criança. Eu falo sempre assim, é muito difícil porque a criança não tem aquela flexibilidade cognitiva que eu falei, né, na idade dela. É muito difícil para uma criança estar num ambiente onde não há nada de atrativo para ela. Aí nós acabamos, invariavelmente, recorrendo o quê? Às telas, até para distrair essa criança. É muito difícil para uma criança, numa casa que ela não conhece, ela ficar sentadinha ali no sofá, olhando os adultos conversarem. Ela naturalmente vai querer explorar. Então, eu também, sabendo dessa situação, eu levo tudo aquilo que eu tenho de recurso para distrair essa criança. Brinquedos, as telas em algum momento também. E faço combinados com essa criança, de que em determinado momento você vai poder brincar, você vai poder correr, e no outro momento não. Você precisa ficar mais quietinho, não fazer tanto barulho, e depois desse momento nós iremos novamente para a rua, para a praia, voltamos para o lugar onde estaremos hospedados. Então a previsibilidade para a criança ela faz muita diferença. Porque entre os combinados que nós fazemos. Bom, tem uma xará sua aqui. Carla, esposa do Pablo, do Pedro, perdão, esposa do Pedro. Uhum. E ela está dizendo aqui o seguinte: supermercado é um terror toda vez que eu vou fazer compra que as crianças estão comigo. O que fazer? Deixa em casa? Como é que faz, doutora? Porque imagina ele chegando no supermercado com aquele monte de coisa. Eu fico imaginando na hora do caixa, que tem aquele monte de coisas expostas ali, né? Propositalmente, para as crianças levarem, né? E aí já tem outra embaixo também falando do supermercado. Pergunte para o doutor como fica a questão deixa eu ver aqui. Ele quer saber da fila para as pessoas prioritárias. Bom, a gente não tem nada a ver, mas depois a gente vai falar sobre isso, que muitas vezes a pessoa não respeita a fila preferencial, né? Mas e aí? Crianças no supermercado, doutora? Então, né? Se nós olharmos para a criança e para as necessidades dela, não, supermercado não é lugar para criança. Mas é óbvio, né, que a gente sabe que nem sempre aquela mãe tem alguém para deixar essa criança. Então, ela precisa, né, eu mesmo muitas vezes fiz isso nos meus filhos pequenos. E aí, previsibilidade de novo. Então, nós iremos no supermercado, onde lá haverá várias coisas que você vai querer buscar, vai querer pegar, mas nós não vamos levar. Ah, Carla, mas chega na hora ele começa a chorar e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu acolho essa criança. Olha, eu sei que você quer muito levar tudo que você está vendo aqui em volta. Eu entendo o seu sentimento, o seu desejo de ter, mas hoje nós não podemos levar. E tentar, na medida do possível, manter aquilo que foi combinado com essa criança. Mas, de novo, lembrando que a criança ela não tem a maturidade emocional para chegar num mercado que tem uma gôndola inteira de doces, bolacha recheada, tudo aquilo que sensorialmente é muito atrativo para ela. Ela não vai ter a maturidade de olhar e falar, ai, tá bom, eu queria muito, mas hoje, né, dificilmente a criança vai ter essa reação. Então, o choro, a frustração da criança, ela deve ser compreendida, mas isso não significa atender a todas as vontades dela. Inclusive tem vários comentários aqui, até mesmo você falando e as pessoas que estão ouvindo estão dizendo assim, deve ser respeitado também a classe social de cada um, porque muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar, né? E aí leva a criança, vai instigar a criança, inclusive, a pedir aquilo que você não tem como comprar. Exato. Também é uma situação, né? Exato. Doutor, eu acho que essa pergunta é com relação
já que a gente está falando com criança, é aquela questão da fila prioritária. Porque o que acontece muitas vezes é a pessoa está com uma criança de 4 anos, para ela poder, né, ser atendida ali primeiro do que as outras pessoas, ela coloca aquela criança de 4 anos no colo e fica esperando na fila prioritária. Eu acho que essa é a pergunta que ele está fazendo, isso é correto, isso não é correto? Vigora muito a questão do bom senso no meu modesto ponto de vista. Porque a fila é prioritária. Idosos, sendo que idosos acima de 80 anos têm uma prioridade adicional, gestantes. Hoje em dia tem as pessoas que têm crianças com transtorno do espectro autista, têm prioridade. E pais e mães com crianças de colo. Então pressupõe colo 1 ano e meio, máximo 2 anos, dependendo do tamanho da criança. É lógico que a gente não pode colocar fórmulas matemáticas, porque talvez tenha crianças com 4 anos que às vezes tem um tamanho pequeno, tem alguma deficiência que impediu o seu regular crescimento, mas o que nós vemos hoje é o abuso do direito. Tem pessoas que às vezes têm uma criança de 4 anos que caminha, que tem desejos por produtos que às vezes não pode comprar, como a doutora colocou aqui agora há pouco, e simplesmente os pais, no jeitinho brasileiro, do jeitinho brasileiro eu falo no pior sentido da coisa, querer passar na frente dos outros, e é errado. Porque a fila é preferencial para pessoas que tenham necessidades específicas, ou por não poder ficar muito tempo na fila devido à questão da idade ou de alguma deficiência, ou estado de gravidez, ou ainda porque criança de colo ou lactantes, as mães lactantes, têm uma situação de vulnerabilidade naquele momento e que não pode esperar como as pessoas que não têm esse tipo de problema. Então, muitas vezes essas pessoas pegam essas crianças com mais idade de uma maneira indevida. Bom, vamos lá, doutor, vamos aproveitar. Compramos um pacote de viagens, vamos para o Nordeste, mas não sabemos qual será os assentos. Não seria interessante a empresa já fornecer na hora da venda? Depende muito do tipo de pacote que essa pessoa comprou. Porque, como eu falei, os assentos dentro do avião dependem de alguns fatores. Como cada companhia aérea tem uma autonomia para poder fixar os preços de acordo com a capacidade do avião. Algumas empresas têm assentos mais largos, então tem preço diferenciado. Outras empresas colocam os preços da janela em valores diferentes e outras que não são na janela, valores diferentes. Portanto, se essa pessoa tiver adquirido provavelmente esse pacote, ela colocou dentro de um modelo padrão, em que na hora do voo será fixado de acordo com a lotação daquela aeronave no momento que ela vai decolar. Então não pode ser fornecido antes. Não pode ser fornecido antes porque muitas vezes não sabe o tipo de avião que também irá transportar essa pessoa até o destino. E se você compra ainda por uma companhia, por uma agência de turismo, aí que você não vai ficar sabendo, você está pagando só o pacote, né? Você não sabe Exatamente. Como é que vai ser a entrega disso, tanto quando você for e também na volta. Você não sabe como é que você... Porque depende do tipo de avião. Às vezes o aeroporto de destino tem problemas, restrições com determinado tipo de aeronave. Daí a empresa vai colocar outra para cumprir o contrato e acaba não conseguindo ser exatamente aquela poltrona que a pessoa tinha comprado com antecedência. Mas lógico, cada situação tem que ser analisada de acordo com o contrato de prestação de serviços que foi firmado entre a companhia aérea ou a agência de turismo e os passageiros. Bom, esse contrato, inclusive, essa pergunta agora, eu já tive essa situação também, inclusive com uma empresa de ônibus, de atrasar a saída do ônibus, e ele também quebrou depois, e a empresa colocou a gente num hotel até que chegasse um outro ônibus. Isso acontece realmente. A empresa aérea, muitas vezes, se houve um atraso, um cancelamento, ela tem essa obrigação de colocar as pessoas em um determinado local, né? Atraso acima de, se não me engano, 4 horas, a companhia aérea tem essa obrigação. 4 horas, né? Acima de 4 horas. Acima de 4 horas. Então deve estar tudo... É isso mesmo. Alimentação e hospedagem. Alimentação e hospedagem. Perfeito. Doutora, bom senso. A gente vem falando sobre isso, né? E a gente está falando das crianças e tudo mais. E os adultos? Né? E esses pais? Eles estão deixando de ter um bom senso? Como é que funciona essa questão? Os pais eles têm que realmente transmitir para os filhos
né? Olha, a gente vai viajar isso, isso e isso. Mas os filhos se espelham muito no comportamento dos pais, né? O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza. Muitas vezes no consultório eu atendo famílias em que os pais desejam que determinado comportamento da criança seja. E quando, né, e hoje aqui nós temos falado muito sobre essa palavra, o bom senso, e talvez seja aí a chave de toda essa situação, realmente tem faltado, né, aos pais o bom senso para entender. Quando eu falo de olhar para as necessidades da criança, é isso, é muitas vezes tentar colocar a criança numa situação em que ela não tem outras alternativas a não ser ter uma reatividade emocional diante de uma situação que para ela é disfuncional ou inadequada. E aí os pais querem exigir um comportamento maduro ou até adultecendo essa criança. Então nós precisamos sim, sem perder a nossa obrigação de educar, de ensinar essa criança o que é certo e errado, de dar os limites, né? O que nós vemos hoje é muitos pais se isentando dessa responsabilidade, né? É buscando o caminho mais fácil. E nessa busca do caminho mais fácil, essa criança fica literalmente desorientada. Então, esse bom senso é algo que nós, pais, é responsabilidade nossa e que nós devemos buscar constantemente. Porque a criança não vai ter esse bom senso se os pais não tiverem. Quando a gente fala em criança, para isso a gente vai até que idade ali, doutor? A criança, a primeira infância, né, ela é tida até por volta dos 8, 9 anos. Tá. Depois ela entra numa pré-puberdade, puberdade, adolescência, que hoje, a adolescência que antes ela ia até por volta dos 20, hoje ela vai até os 25, 26 anos. Olha! Por conta de uma maturidade neurológica. Né? O adolescente, ele só tem o córtex pré-frontal amadurecido até por volta dos 24, 25 anos. Antes disso, não tem. Então, é toda essa configuração aí hoje, né, que se entende, que é divulgado. Então, essa criança, ela é vista como tal até na entrada da puberdade, que é por volta dos 9, 10 anos. Perfeito. Doutor Francisco Arraes, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a EMES também pela cedência, né, pela agilidade. A professora Luziane já comunicou, passou o fato, passou a pauta. O senhor não prontamente vem nos atender. Fique à vontade para suas considerações nesse assunto que nós estamos trabalhando agora, essa pauta que nós estamos falando com relação a viagens, direitos do próprio consumidor, quando ele estiver aí pegando a estrada, para ele prestar muita atenção. Primeiramente, mais uma vez, obrigado ao Renato, ao Grupo Agita Cidade FM pelo convite. Em meu nome e em nome das faculdades AM, sempre à disposição. Importante que os ouvintes planejem as viagens com antecedência. Analisem, por exemplo, vou comprar pacote de viagem, analise o histórico das companhias aéreas e também das agências de turismo. Verifique quantidade de ações, verifique comentários, analise seus direitos e suas obrigações, porque não é só direitos que a pessoa tem quando vai tirar férias, também tem obrigações, algumas têm que ser cumpridas para evitar que episódios lamentáveis como o noticiado na imprensa, nas redes sociais, aconteçam com você. Não só direitos, mas também obrigações. Então, sempre uma satisfação e à disposição do Grupo Agita sempre que necessário. Muito obrigado, doutor. Doutora Carla, o congresso foi maravilhoso, muita experiência. As pessoas agora que te procurarem realmente vão estar aí, né, sabendo que você está preparadíssima para o que daí vier. Sim, sim. O congresso é uma experiência única que eu tenho tido o prazer de é internacional, né? Sim, ele é em São Paulo, sempre com a presença de algum grande nome, né, da nossa área, da psicologia, neurologia infantil, enfim. E a gente aprende muito nesses eventos, né? Uma troca profissional maravilhosa. E a gente volta já querendo no ano que vem estar presente de novo, porque é um aprendizado constante. Então, sim, eu tento trazer, né, isso na minha prática profissional,
com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu tenho contato. E a parentalidade hoje é um grande desafio, né? Nós pais somos desafiados diariamente e a psicologia, a educação parental está aí para isso, para nos ajudar a revisar tudo aquilo que não esteja dando muito certo. Porque é claro que também tem coisas que a gente acerta, né? E isso a gente não precisa mexer. Mas aquilo que não está dando certo, nós podemos sim estar revisando e buscando aí para chegar a um relacionamento, a uma parentalidade mais saudável. Bom, então está em dúvida para viajar aí com a sua família, com seus filhos, a doutora Carla está lá te esperando, né? Para ter um bate-papo com você antes, pai, mãe, puxar a sua orelhinha também, Para né? se programar. Para se programar. Isso, para fazer assim das férias, né, um momento de prazer, de alegria, de harmonia. Beleza, pessoal que vai pegar a estrada agora.